Olha, o Carluxo conseguiu irritar os militares e com razão. Se eu fosse militar, eu ia estar por aqui com o Carlos Bolsonaro, inclusive com o papai dele, que é quem dá para ele todo esse poder. O que aconteceu? Olha só, a ABIN e o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, queriam comprar um aparelho chamado Pegasus. O que é Pegasus? Pegasus é um aparelho israelense que serve para espionar a pessoa. Esse aparelho é tão potente que ele consegue entrar no celular de qualquer pessoa sem que você nem clique em nada. Simplesmente pela rede, seu celular tá... Você não precisa nem de internet, seu celular tá com rede de telefone, nem 3G, 4G, só rede de telefone. Ele consegue entrar no seu celular, instalar uma coisa e ele consegue acesso a tudo. Sua câmera, seu áudio, todos os seus arquivos, o que você faz, sua tela, tudo que você imaginar, ele consegue acesso em tempo real. Para você ter ideia do quão poderoso é isso. E a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que, vamos ser sinceros, num governo normal, a ABIN deveria servir para investigar crimes de terrorismo, supostos ataques ao presidente, ataques à segurança nacional, coisas assim. Mas no governo Bolsonaro está sendo utilizada para espionar inimigos do governo Bolsonaro e para ajudar o Bolsonaro. Até fez relatório tentando ajudar o Flávio. A ABIN ia comprar esse aparelho. Só que, como a ABIN está subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, que é do general Heleno, o Carlos Bolsonaro agiu. E aí desandou a maionese. Vou explicar isso tudo. Isso também se conecta com a viagem que o Eduardo Bolsonaro fez a Israel. Lembra? Para o spray? Tinha nada de spray naquela viagem, não. Vou falar disso tudo. Você vai falar, caramba, Thiago, o bolsonarismo está tentando ir para cima dos inimigos com espionagem, assim, espionagem profissional. Vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Se você sabe que é um governo bandido, assassino, então se inscreve no canal, porque o governo Bolsonaro é um governo bandido e assassino. Se você concorda, de novo, inscreva-se no canal e curte o vídeo, que aí você ajuda a oposição a esse desgoverno. Somos já quase 500 mil de pessoas aqui no Plantão Brasil e você se inscrevendo, você ajuda a fortalecer essa oposição. E a gente está fazendo também nas ruas. Ontem a gente rodou em Botucatu, interior de São Paulo. A gente rodou ontem, desculpa. A gente rodou em Botucatu, ontem a gente rodou em Chapecó e hoje a gente está fechando alguns carros de som para rodar hoje à tarde. A gente também rodou em Balneário Camboriú. Finalmente conseguimos rodar em Balneário Camboriú, finalmente! Assim que eu tiver os vídeos eu mostro aqui nos próximos vídeos do canal. E aí vamos rodar em várias cidades lá de Santa Catarina. Também estamos fechando Florianópolis, que é a capital lá de Santa Catarina. Mas eu vou mostrar aqui já o vídeo de Chapecó. Uma música lá mostrando, além das músicas que a gente roda denunciando os crimes de Jair Bolsonaro, também estamos com uma música agora mostrando que Sérgio Moro foi um juiz ladrão e Lula é inocente. Quem diz isso não sou eu, Supremo Tribunal Federal. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, o PicPay, e eu deixo as minhas outras redes sociais. Siga-me lá. E no Instagram, toda semana agora, eu vou, em algum dia da semana, uma ou duas vezes, eu vou deixar lá para as pessoas fazerem perguntas. Aí eu vou responder 20, 30, quantas perguntas tiver, eu vou respondendo todas ou quase todas elas no Instagram. Então siga-me no Instagram, no primeiro comentário tá lá o link do meu Instagram. Agora vamos falar sobre Carlos Bolsonaro e esse aparelho chamado Pegasus. Primeiro eu quero explicar para você o que é isso. Veja bem, a ABIN, o GSI, na verdade, que é o Gabinete de Segurança Institucional, eu quero falar rápido, eu vou comendo as letras, é normal. Tá, fez uma licitação para comprar um aparelho para espionagem, exatamente para, dizem eles, que é para segurança nacional. Tá. Aí, algumas empresas nessa licitação fizeram propostas exorbitantes. Teve empresa que fez propostas de mais de R$1 bilhão, pra você ter ideia. Aí já foram essas propostas sumariamente deletadas. Mas tem um aparelho chamado Pegasus, e esse aparelho é muito famoso, que é um aparelho de uma empresa israelense. E esse aparelho é o que eu falei, ele entra no seu celular e é uma licença mensal para usar o Pegasus. Não é assim, nossa, te dão um aparelho assim, uma máquina, você deve estar imaginando uma caixa, né, que te dão, coisa de filme, você abre aqui, tem uma anteninha, um negócio assim. Não. O aparelho, na verdade, tem um aparelho, mas você conecta ele no computador e aí você consegue fazer o que quiser. Você só precisa do número de telefone da pessoa. Claro, dá para invadir por e-mail, dá para invadir por WhatsApp, por tem um monte de maneiras de se invadir o celular. Ele é considerado, na verdade, um vírus. Mas dá para invadir também só tendo o número de celular da pessoa. E ele tem acesso a tudo. Tem uma coisa no Pegasus que é impressionante, que não dá para saber quem invadiu. Dá até para saber que o aparelho foi invadido, mas não dá para saber quem invadiu. Teve, inclusive, o Pegasus foi descoberto porque um ativista de direitos humanos na Europa
o Pegasus falhou ao tentar se instalar no celular dele. E ele se instala em iPhone, Android, qualquer celular. Mas no dele, por algum motivo, falhou. E aí ele deu o celular dele para perícia e viram como é que funciona o Pegasus, ou pelo menos parte de como funciona, que tem coisa que a gente nem sabe. Tá, é uma licença mensal para ser utilizada, quer dizer, quem quiser utilizar paga por mês. Essa empresa só consegue existir porque lá em Israel não é uma lei, mas é como se fosse uma portaria, lá tem outro nome, de que essa empresa só pode, teoricamente, olha, eu duvido que todo mundo cumpra isso, mas essas empresas de espionagem israelense só podem fornecer serviços, pelo menos essa, a governos federais. É aí que entra o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Carluxo não pode, nem com todo o dinheiro das rachadinhas, eles não podem, porque a empresa não vai vender para eles, pelo menos teoricamente, mas, sendo parte do governo federal, eles podem, porque a empresa vende a governos federais, tá? Só que o Carlos Bolsonaro não quer que o GSI e a ABIN tenham esse aparelho. Por quê? Porque o Gabinete de Segurança Institucional é um militar, é o general Heleno. Falou, não, o Carlos Bolsonaro fez de tudo e conseguiu cancelar a licitação. Ao mesmo tempo, ele com o ministro da Justiça, vamos lembrar, o ministro da Justiça é o mesmo que estava naquela reunião com o Bolsonaro e o Ricardo Salles, 2 horas depois da Polícia Federal invadir a casa do Ricardo Salles, gabinete, para fazer busca e apreensão, porque ele roubou mais de 25 milhões de reais, são 14 milhões só no escritório de advocacia dele, no caso das madeireiras, ele e as madeireiras, né, destruindo a Amazônia. Esse mesmo ministro, que é assim com o Bolsonaro, estão juntos em tudo. Esse ministro também é assim com Carlos Bolsonaro. E eles querem fazer uma licitação, estão preparando para que a Polícia Federal compre o aparelho Pegasus. É porque o grupo israelense, tá ruim aqui, eu sou alérgico a alguma coisa aqui. É diferente aqui na Polônia do Brasil, não para de coçar, não é nem coisa, é coça. Aí o que acontece? Esse aparelho Pegasus pode ser comprado pela Polícia Federal do Brasil. E aí, nessa licitação, o Carlos Bolsonaro quer meter a mão no aparelho para ele poder espionar. Imagina, ele pode espionar qualquer um, eu, você, o Lula, o Ciro, quem quer espionar o Ciro, né? O Renan Calheiros, Randolph Rodrigues, todo mundo, os senadores da CPI, eles podem espionar tudo, escutar as conversas, ler as conversas, ter acesso ao que ele faz no celular dele, a câmera do celular dele, o que ele fala quando ele não está com o celular. Olha só, e para você ter ideia, há muitos vírus, é considerado um vírus, né? Por exemplo, pela Google, que faz o Android, pela Apple, que faz o iPhone, pela Huawei, que faz lá, também tem o sistema deles agora. Isso é considerado um vírus, porque é uma falha de segurança e que o Pegasus explora. E vamos lembrar que Israel tem centenas de empresas especializadas em espionagem. Israel, desde que eu nasci, eu lembro que eu tinha 4 ou 5 anos de idade e meus pais falavam, Israel, eles são bons de espionar os outros. Espionagem é com Israel mesmo. Os Estados Unidos financiam Israel para acabar com a Palestina e para investir muito em pesquisa, que eles não podem investir lá, então eles terceirizam isso com Israel, investem muito em pesquisa de espionagem e depois repassam a tecnologia para os Estados Unidos. Esse é o negocinho dos Estados Unidos com Israel, e aí em troca os Estados Unidos fazem vistas grossas quando eles estão fazendo o que fazem hoje mesmo, estão lá matando um genocídio completo lá nas pessoas em Palestina, tá? Contra as pessoas da Palestina, tá? Aí, esse aparelho, ele tem uma coisa, a maioria dos aparelhos de espionagem precisam de pelo menos um clique do usuário, quer dizer, o usuário clicou em alguma, por exemplo, vamos supor, alguém te manda um e-mail dizendo, tinha um e-mail quando eu era, eu ia falar quando eu era mais jovem, eu não sei nem tão velho, há uns 10 anos atrás tinha um e-mail que todo mundo recebia que era assim, olha as fotos da sua última festa, a pessoa clicava, era um vírus, se instalava no seu computador e te invadia, ou olha, tem um prêmio aqui, sabe esses que tem hoje em dia de WhatsApp, olha, ganhe R$500, a pessoa clica, pô, mas precisa do clique. Se o usuário, você é um usuário mais, espero eu, se não for, informe-se para que você seja um usuário mais esperto, que não clica em qualquer coisa, que não cai em qualquer pegadinha. Você não clica, o vírus não entra no seu celular, só que o Pegasus não. O Pegasus é um tipo de vírus que é 0 cliques. Você não precisa fazer nada. Seu celular não precisa nem estar com a tela ligada. Você está com o celular assim, só tem que estar o celular ligado e ter acesso a qualquer rede, não precisa ser de internet. Ele entra. Acabou. E aí acabou. Já tá te espionando. Só para você ter ideia do quão poderoso é isso. O Carlos Bolsonaro quer acesso a isso. Os militares perceberam. Tá um problemão interno no governo Bolsonaro. Desde que assumiu o Bolsonaro, é a rusga, não é uma briga, mas assim,
a indisposição entre os militares e o Carlos, que é da ala olavista, né? Tem que lembrar, o Carlos Bolsonaro é seguidor do Olavo de Carvalho, assim como Ernesto Araújo era, como o Ricardo Salles é. Tanto é que o Ricardo Salles estava chamando o General Ramos, que é agora ministro da Casa Civil, de Maria Fofoca, lembra disso? Então, eles são... o General Ramos não, o General Ramos foi demitido. Mas eles estão brigando, briga total. Olavistas não gostam de militares e vice-versa. Tá, agora chegou num nível que é o nível de ruptura. Não dá mais para eles conviverem juntos. Eles estão ali só porque ninguém quer largar o osso. Quando você pega um cachorro esfomeado e dá um pouquinho de osso, com um pouquinho de carne no cachorro esfomeado que é lá. No caso, o osso é a chave do cofre. Que estão todos eles, ninguém quer sair de perto da chave do cofre. Então, por isso que não está tendo uma ruptura total no governo Bolsonaro, mas já não há conversa, já não há mais nada. Esse caso do Pegasus deixou tudo isso escancarado. Aí entra a viagem de Eduardo Bolsonaro a Israel. Eduardo Bolsonaro foi lá com dinheiro público a Israel falar que foi ver um spray nasal. Tá bom, Thiago, foram ver spray nasal. Você tem que acreditar neles, Thiago, alguém poderia dizer a mim. Só que tem um problema. Você vai ver um spray nasal para Covid, imagina um spray, você põe aqui no nariz, faz assim, ele vai curar a Covid de quem já tem Covid. Ele vai entrar lá no seu pulmão e vai ajudar lá. Tá, você precisa de um médico, né? Vamos. Você não sabe se funciona, não? No mínimo, você leva um médico, um especialista, um cara que sabe. Não levaram ninguém. Foi lá Eduardo Bolsonaro, Hélio Negão, Ernesto Araújo, 3 ou 4 olavistas. A gente sabe que o olavista não entende nada de nada, os caras acham que a Terra é plana. Esses foram lá em Israel para ver o remédio. Você acha que eles foram mesmo ver o remédio? Eu não nasci ontem, você não nasceu ontem, não somos palhaços. É claro que foram lá fazer outra coisa. Aí tem duas coisas importantíssimas. O governo de Israel, importantíssimas, o governo de Israel está respondendo o processo no Tribunal de Haia, assim como o Bolsonaro, que está avançando também no Tribunal de Haia. Não o governo de Israel, no caso, o fascistinha de lá, o Netanyahu. Está respondendo, o Bolsonaro também. Eles foram lá conversar sobre isso, e isso foi até na época a mídia noticiou, tá? Que tiveram alguma conversa sobre isso. Tá. Só que também foram lá para ver técnicas de espionagem. O Bolsonaro está desesperado. O Bolsonaro sabe que ele não ganha no ano que vem, a não ser que ele consiga, assim, um milagre. Na eleição passada, o milagre dele... Milagre para ele, né? Pra gente é uma desgraça. O milagre dele foi o quê? Ele conseguiu usar, porque na época o Facebook, que é dono do WhatsApp, e o Twitter, as redes sociais, são todas fascistas. E aí, fizeram vistas grossas pro Donald Trump e depois fizeram vistas grossas pro Bolsonaro, assim como faz até hoje para qualquer fascista. Se você tem Facebook e você é ativo no Facebook, você já deve ter tido sua conta suspensa ou banida por xingar o Bolsonaro alguma vez, não teve? Mas enquanto isso, o Alan dos Santos pode ficar disseminando fake news quantas vezes ele quiser. Essa semana passada mesmo eu fiquei 12 horas suspenso do Twitter por xingar o Bolsonaro. No mesmo dia em que o Alan dos Santos estava disseminando fake news com foto lá de uma pessoa, a pessoa foi até ameaçada de morte depois. Foi suspenso, Alan? Não. Claro que não. Eles podem. São redes fascistas. Aí o WhatsApp fez essas grossas e o Bolsonaro conseguiu, graças ao WhatsApp, com muitas fake news, ele conseguiu se eleger. Só que tem uma coisa. Primeiro, passaram-se 4 anos e a maioria das pessoas estão meio calejadas com fake news. Claro, o gado bolsonarista não tá, mas o resto das pessoas acabaram ficando. E o Brasil tem uma oposição muito forte, coisa que não tem aqui na Polônia, por exemplo. Por isso que as pessoas não querem se vacinar. Que é o quê? Uma oposição muito forte que está batendo nessa tecla de fake news. A gente teve uma CPI das fake news que não deu em nada no final, mas que as investigações ajudaram a turbinar um inquérito no STF. Tem um inquérito no STF que está devastando, fazendo uma devassa no gabinete do ódio. Então, o Brasil tem oposição. Então, por isso que eu falo, olha, a gente tem que realmente assim, agradecer. Temos um PT no Brasil, temos uma oposição forte, uma oposição que não se vende, uma oposição que vai pra cima. País que não tem isso tá ferrado na mão da extrema-direita. Então a gente tem uma oposição, por isso muita gente no Brasil já consegue ver, isso é fake news, isso não é. As pessoas já estão mais calejadas. Outra coisa é que as redes sociais foram obrigadas, não porque eles querem, são fascistas. Aquele Mark Zuckerberg, que se falam de anticristo é o Messias Bolsonaro, o falso Messias, e o Zuckerberg, são os dois piores do mundo. Aí, o que acontece? As redes sociais não podem mais fazer vista grossa, pelo menos não tanto com as fake news, então o Bolsonaro perdeu muito poder. Ele precisa de outra coisa. O que ele
pode querer, não sei, mas espionar os adversários políticos nunca foi ruim. A gente tem que lembrar que a própria Lava Jato, que usava táticas fascistas, Sérgio Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro, espionou, grampeou o Lula por 3 meses, não achou uma prova contra ele, e grampeou até os advogados do Lula exatamente para saber de antemão quais as táticas dos inimigos dele, que no caso, o inimigo do Sérgio Moro era o Lula. Então o Bolsonaro tentando espionar os outros, ele pode saber qual é a tática dos outros. Então, vamos... dissemina esse vídeo para que todo mundo veja, porque é muito importante. A tática do Bolsonaro em 2022 passa por espionagem. Vou aqui mostrar o vídeo nosso lá em Chapecó, denunciando os crimes de Sérgio Moro e mostrando que Lula é inocente lá em Santa Catarina. As mentiras que a Lava Jato te contou, foi Sérgio Moro mentiroso que inventou. Agora é Lula livre, não tem como esconder, e o juiz ladrão vai ter que responder. Todos os processos contra o Lula acabaram, renasce a esperança no céu do Brasil. A estrela brilha forte, como jamais se viu, é Lula livre. Aqui um vídeo, aqui outro. Sérgio Moro, o Brasil arruinou. Quem pagou bonito, ele soltou. E Lula inocente, o safado condenou. Todos os processos contra Lula acabaram. Renasce a esperança no céu do Brasil. A estrela brilha forte, como jamais se viu. É Lula livre, presidente nota 1000. Todos os processos contra Lula acabaram. Aqui é a música, essa exaltando o presidente Lula e mostrando os crimes de Sérgio Moro. Quem quiser ajudar as ações do canal, a gente também rodou, a gente roda sempre uma depois da outra na mesma. Eu tô mostrando aqui os vídeos dessa, a gente também roda com a música que denuncia os crimes de Jair Bolsonaro, os crimes da pandemia, a mansão do Flávio, tudo isso. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e tem as minhas outras redes sociais. Aproveita, agora tá acabando o vídeo, siga-me lá no Instagram e no TikTok. Falou!